E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Oficina 300. Eu sou o Thiago Almeida e hoje de manhã, quando eu acordei, olhando os grupos de WhatsApp, acabei me deparando com uma situação bastante engraçada, que foi um vídeo da Ana Maria Braga aí, que viralizou, onde ela mostra ao vivo como usar um multímetro, né, para alguns afazeres domésticos, e acaba queimando o multímetro ao vivo, e aí, obviamente, a internet não perdoa, né? Então, no vídeo de hoje a gente vai então ensinar aí para Ana Maria Braga e para você aí de casa como usar um multímetro. Então roda a vinheta aí. Bom, ao longo de todos esses anos da televisão, a Ana Maria Braga já ensinou pra gente várias coisas, várias receitas, e agora é a vez da gente ensinar alguma coisa aí pra Ana Maria Braga, né? Vamos ensinar então a usar aquele aparelho que ela chamou de esse negócio aqui. Então esse negócio aqui, o nome disso é multímetro, tá? É um aparelho que tem diversas funções aí para você usar dentro de casa e pode até te fazer economizar um bom dinheiro aí. Você pode, por exemplo, medir a voltagem da bateria do seu carro para saber se realmente está na hora de trocar essa bateria ou se ela ainda tem alguma salvação. Você pode medir se o alternador do seu carro está mandando carga para a bateria. Você pode verificar pilhas domésticas como essas aqui, pilhas que você às vezes guarda no fundo da sua gaveta e já não sabe mais qual que está boa, qual que está ruim. Dá para você verificar instalações elétricas na sua casa. Então, por exemplo, quando você desliga a chave geral de um cômodo para fazer um serviço numa tomada, trocar uma lâmpada, você consegue medir se realmente você conseguiu desligar aquele circuito, se não está passando corrente ali, se você não pode tomar um choque. Também dá para você ver se aquela extensão velha da sua casa que você tem lá, se você não sabe se está funcionando direito, dá para você medir, saber se essa extensão está funcionando ou não. E se você tiver um pouco mais de conhecimento aí de eletrônica, um pouco mais técnico, dá para você identificar componentes queimados aí em circuitos elétricos, né? E aí você saber exatamente qual é a pecinha, o capacitor ou resistência que você tem que trocar. E é claro, dá para você também medir a tensão da sua tomada, assim como a Ana Maria Braga tentou mostrar pra gente aí no programa. Só que agora você vai aprender a fazer isso sem queimar o teu multímetro. Bom, multímetros tem no mercado de vários preços. Esse aqui que está na minha mão é um multímetro bastante baratinho, custa aí na faixa de 30, 40 reais. E você tem até multímetros bastante caros, como esse aqui da HP, que eu ganhei de presente de um grande amigo meu, e é o que eu tenho lá em casa, tá? Tem muito mais função do que eu consigo usar nesse brinquedinho aqui. E agora vamos mostrar, desde o mais básico até esse aqui, que basicamente as funções básicas eles são muito parecidos, fazem basicamente a mesma coisa. Bom, aqui eu tenho os dois multímetros aqui para vocês verem mais ou menos a diferença deles. Eles fazem basicamente a mesma coisa. Vamos começar aqui pelo mais baratinho, mais comum de você encontrar nas lojas e tal. Vocês podem notar aqui que eles têm várias faixas para medir coisas diferentes. Então todas essas faixas aqui onde tem um V é para medir voltagem. Depois aqui tem um A, é para medir amperagem, ou seja, corrente. Aqui você tem teste de continuidade. Aqui você tem esse ohms, que é essa ômega aqui, que significa resistência. Então aqui você mede faixa de resistência. E aqui você mede voltagem contínua, né? Você mede voltagem contínua e voltagem alternada. A diferença, voltagem contínua para pilhas, baterias, etc. E voltagem alternada seria para tensão de casa, tensão doméstica, por exemplo. Tá? E você pode notar que esse tipo de aparelho ele tem várias faixas. Então isso aqui você seleciona, além de você selecionar o que você está medindo, você também tem que ter mais ou menos uma noção do resultado que você vai ter. Então, por exemplo, aqui você tem 200 volts, aqui você tem 600 volts. Então, se eu colocar mais de 200 volts nessa posição aqui, eu posso estragar o aparelho. Da mesma forma que se eu botar mais de 2 mA aqui, eu posso estragar o aparelho. Eu tenho que vir aqui para a função de 20. Então, eu tenho que conhecer mais ou menos o que eu vou medir. E aqui no multímetro da HP, você já tem, eu noto que você tem bem menos opções. Porque aqui você tem, por exemplo, voltagem alternada, voltagem contínua, não interessa aqui a quantidade de volts, ele vai medir mesmo que for pequeno ou grande. Aqui você já vai ter resistência e continuidade, também pode medir temperatura, etc, uma coisa que o outro não tem. Aqui você pode fazer um teste de diodo, um teste de capacitância, e aqui corrente, né, de micro, mili e 10 amperes. Bom, e agora vamos medir então, vamos ligar aqui para a gente fazer um teste prático. Vamos medir uma pilha, tipo essa bateria de 9 volts. Vamos colocar aqui em corrente contínua, né, voltagem contínua, e vamos colocar o positivo e o negativo aqui nas terminais para a gente ver quanto é que vai dar. Tá vendo que não interessa se eu colocar positivo ou negativo. Se eu errar aqui, por exemplo, vai dar menos. Aqui deu 3.2, se eu inverter vai dar menos 3.2, não tem problema. Só que deu 3.2, essa pilha aqui, o esperado dela era 9 volts, então 3.2 significa que ela já não está boa. É uma pilha que já está muito gasta, não vai fazer funcionar a maior parte dos aparelhos. Aqui a gente tem, por exemplo, uma pilha Duracell comum. Ela está marcada aqui 1.5 volts, vou fazer a mesma coisa aqui. O preto é sempre negativo
e o vermelho é positivo. Encostei um no outro, deu mais ou menos 1.1 aqui, ó, 1.1, não foi o máximo que ela deu, 1.1, significa que essa pilha aqui até vai funcionar numa lanterna, mais ou menos, dependendo da lanterna, mas a luz vai ficar muito fraca, é uma pilha que já está gasta, não serve muito bem. E aqui você tem uma outra pilha Duracell, 2A também, vamos fazer o mesmo teste. Essa aqui já está dando 0.4, foi o pico que ela deu aqui, 0.5, significa que é uma pilha totalmente gasta, essa aqui você já pode jogar fora. A outra eu também jogaria fora, se estivesse numa gaveta. Aqui você tem uma pilha 3A, também comum, vamos fazer o mesmo teste. Vou encostar elas aqui. E aqui você já deu 1.6. Essa pilha aqui também é 1.5 volts, 1.6 significa que ela está boa. Essa pilha aqui tem grande chance de estar perfeita, carga máxima. Agora digamos que isso aqui fosse uma extensão bem grande, bem comprida, e eu quisesse saber se essa extensão está prestando ou não. Né? Se eu estou com uma dificuldade de usar, eu queria saber se essa extensão por acaso não está partida por baixo aqui da proteção de borracha, e aí não vai dar, ou está dando algum tipo de mau contato. Então eu posso vir aqui no meu multímetro, colocar aqui na minha função de continuidade, e aqui eu seleciono aqui para ficar o apito sonoro, né? Então toda vez que der curto-circuito, ela vai apitar, e aí eu posso fazer o teste agora. Eu coloco, por exemplo, escolho o terminal negativo aqui, por exemplo, o terminal preto, coloco um terminal de um lado, um terminal do outro, se estiver funcionando, vai apitar. Tá vendo? Significa que o cabo não está partido. Posso fazer o mesmo teste do outro lado, no vermelho, e também está dando continuidade. Lembrando que como é uma extensão, se for uma extensão muito grande, você não vai saber qual que é o positivo e o negativo, então você tenta nos dois. Escolhe um lado e aí vai. Aqui, por exemplo, eu escolhi vermelho e preto, não vai dar apito nenhum. Então você muda, deu apito. Beleza, faz a mesma coisa do outro lado, você consegue saber se a extensão está boa. Bom, e agora vamos descobrir então por que a Ana Maria Braga queimou o aparelho dela, né? Ela estava usando um multímetro desse aqui mais baratinho, né? E provavelmente alguém na produção já tinha colocado para ela na posição certa aqui de 600 volts, ela queria medir uma tomada de 220, daí ela pegou e enfiou os dois terminais lá no buraquinho da tomada, né? E como esse tipo de tomada, às vezes uma tomada muito profunda, tipo, principalmente essas novas do padrão Lula aí, às vezes ela não alcançou a parte metálica da tomada lá por dentro, e aí continuou marcando zero aqui no visor, né? Então ela ficou tentando mexer, às vezes às vezes subia a marcação, depois caía de novo, e aí o erro dela é que ela começou a mexer aqui nessas funções, para ver se funcionava, né? Até que ela chegou na função de corrente. E aí quando ela estava medindo tensão, né? Medindo voltagem, e colocou a posição de corrente, ela criou um circuito elétrico aqui, né? Com baixíssima resistência, então criou uma grande corrente circulando aqui no aparelho dela, queimou o multímetro dela. Então é por isso que você não pode colocar, você tem que mais ou menos saber o que você está fazendo para usar, para não estragar ele. Você não pode medir tensão, medir voltagem colocando na opção de corrente, tá? Senão você pode realmente estragar o seu aparelho. Bom, pessoal, então agora você entendeu o que aconteceu aí com a Ana Maria Braga no programa dela. Espero que vocês também tenham aprendido aí o básico de como usar um multímetro, né? Tem muito mais funções aí para ele, né? E não deixe de se inscrever no nosso canal se você chegou agora, curtir nossos outros vídeos, deixar um comentário aqui, inclusive com sugestões para novos vídeos. E se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, beleza? Aqui foi a Oficina 300 e até o próximo vídeo.